CIS. Centro Integrado em Saúde, integrando saúde e qualidade de vida. Arcomed, farmácia e manipulação. O melhor laboratório de manipulação de arcos. Arcomed oferece Tem Base, saúde e bem-estar. E agora eu deixo vocês na companhia de Juliana Albanês. No ar, Tem Base, saúde e bem-estar. Mais um Tem Base, Saúde e Bem-Estar começando, e como eu havia prometido no programa passado, neste programa nós íamos falar de TRX e osteopatia, mas em função do novo Código de Ética da Medicina que entrou em vigor no último dia 13, hoje nós vamos falar sobre este assunto e eu fui até o consultório do Dr. Tarcísio, que explicou pra gente um pouco dessa mudança que afeta a vida de todos nós. Dá uma olhada. E para falar mais sobre esse novo Código de Ética Médica que entrou em vigor na última terça-feira, eu estou aqui com o Dr. Tarcísio, que vai falar um pouco para a gente sobre esse novo código. Dr. Tarcísio, são 118 normas e eu queria que você começasse falando qual é a maior importância desse novo Código de Ética. Tá, o novo Código de Ética, na verdade, ele foi uma reafirmação do que os outros códigos de éticas médicas antigos já vinham afirmando. Na verdade, a moral não mudou, né? A ética não mudou. Muita coisa, na verdade, é igualzinho o código antigo. O último código é de 1988, que foi coincidente com a época da instauração do SUS, né? Sistema Único de Saúde. A principal mudança, e, a meu ver, foi o Conselho Federal de Medicina colocar o Código de Ética Médica de uma forma que o paciente pudesse interagir com o médico, conhecer melhor como que é a ética do ato médico em si. E outro problema muito comum que a gente vê é a letra do médico, né? Que poucas pessoas conseguem entender. Como que fica agora essas questões no novo código? O primeiro Código de Ética Médica que nós tivemos no Brasil é de 1929. Nesse primeiro código, 80 anos atrás, já havia essa preocupação, quer dizer, é problema antigo. O médico tem que se adequar, ou melhorando a letra, ou, por exemplo, usando o computador, máquina, de modo geral. Tem uma pergunta de um estudante de medicina que fala o seguinte: o profissional ele não é obrigado a atender em estabelecimentos, em hospitais que não tenham total estrutura. Como que fica a questão do paciente em caso terminal? Os pacientes, hoje, com o novo Código de Ética Médica, eles vão ter parte ativa na tomada de decisão médica. Isso significa que acabou aquela ideia antiga de que o médico tomava a conduta sozinho. Pelo Código de Ética atual, o médico ele vai usar todo o seu conhecimento científico. Com embasamento científico, o médico vai explicar para o paciente qual que é a situação dele e o paciente é que vai avaliar se ele quer ou não ser submetido àquele tipo de tratamento. O Código de Ética ele vem para favorecer o paciente e o bom médico, o médico que age com ética, o médico que preocupa inicialmente e primeiramente com a saúde do paciente. No caso de pacientes terminais, o Código de Ética Médica ele é enfático. É rejeitado a eutanásia, quer dizer, o paciente é terminal e ele quer que a sua vida seja abreviada. Isso é proibido pelo Código de Ética Médica, isso é considerado assassinato. Mas o Código de Ética Médica permite a ortotanásia. Ortotanásia significa o paciente que sabidamente já tem uma doença terminal, ele vai morrer dali a pouco tempo e ele pode recusar, e o médico também, medidas que vão prolongar o sofrimento dele. Medidas que podem até trazer alguns dias a mais, horas a mais de vida, mas que vão... Isso é permitido? Isso é permitido até certo ponto. O paciente e o médico vão discutir a sua situação. O que não pode é prolongar o sofrimento do paciente. Se um determinado ato, se um determinado tratamento vai fazer o paciente viver mais, mas às custas de muito sofrimento, isso aí vai ser proibido. O Código de Ética é bem enfático. E como o novo Código de Ética pode auxiliar os usuários do SUS? O Código de Ética Médica ele é enfático em proteger o paciente em todas as instâncias, né? E em todo lugar que o paciente é atendido, seja no setor público ou privado. Agora, com relação aos pacientes do SUS,
O Código de Ética defende que o médico ele tem obrigação moral, obrigação ética de denunciar qualquer situação de trabalho em que o paciente pode ficar prejudicado. Então, por exemplo, existem políticas de saúde que forçam o médico, por exemplo, a atender um grande volume de pacientes num espaço curto de tempo. Isso prejudica a qualidade da consulta, o diagnóstico não é feito da forma correta, corre-se maior risco de erro médico e o paciente pode ficar no prejuízo. O Código de Ética Médica, resumindo, com relação aos pacientes do Sistema Único de Saúde, do SUS, ele permite ao paciente cobrar, não só do médico, mas das autoridades, melhores condições de atendimento para a população. Eu quero agradecer a sua presença e eu espero que sua dúvida tenha sido respondida. Conheça seus direitos. Estamos apresentando Tem Base, Saúde e Bem-Estar. Oferecimento Arcomed, Farmácia e Manipulação, o melhor laboratório de manipulação de arcos. CIS, Centro Integrado em Saúde, integrando saúde e qualidade de vida.